Pessoal, vamos fazer a correção da prova. Então eram 10 questões, cada uma valia 1 ponto. E essa prova tem peso 5, né? Metade da nota do bimestre, da média, né? Então no último slide eu vou colocar para vocês como foi feito o cálculo, né? Mas basicamente metade da nota é a prova e a outra metade da nota são as atividades. Então é o conjunto desses dois itens aí. Então vamos lá. Então, a primeira questão. Diz que Jair, Thaís e Matheus foram ao cinema e se depararam com 5 poltronas vagas em fila. De quantas maneiras eles podem se sentar nessas poltronas? Então são três indivíduos e 5 poltronas para eles escolherem, tá? Então nós vamos fazer aqui o espacinho para o Jair. Um espacinho para a Thaís. E um para o Matheus. Bom, lá o Jair vai chegar no cinema e ele vai olhar as poltronas vazias. E entre as poltronas vazias, o Jair tem 5 possibilidades. Então ele pode escolher qualquer uma das 5 poltronas vazias. Depois que o Jair escolheu uma das 5 poltronas vazias, é a vez da Thaís escolher. E ela vai ter 4 poltronas vazias, porque o Jair já escolheu uma das 5. E por fim o Matheus, ele vai só ter 3 escolhas, né? Porque uma o Jair já escolheu e a outra a Thaís também escolheu. Pelo princípio fundamental da contagem, é só a gente multiplicar essas possibilidades e temos a resposta, né? Então 5 vezes 4 dá 20 e 3 vezes 20 dá 5 vezes 4 dá 20. E 20 vezes 3 dá 60. Então, 60 maneiras. Então, portanto, eles podem se sentar de 60 maneiras diferentes. E essa é a resposta, né? Aqui eu acabei não colocando as alternativas, tá? Mas é 60, né? Eu já tinha mandado o gabarito para vocês dessa prova, né? Vocês já conferiram. Era só contar os acertos, o número de acertos igual a nota, né? Cada uma vale 1 ponto.
Então essa primeira tá aí, resolvida, 60 maneiras. Então essa questão, às vezes você pode confundir e colocar aqui 5 espacinhos, né? Ao invés de 3, colocar 5, que são a poltrona 1, poltrona 2, poltrona 3, a poltrona 4 e a poltrona 5. Se você pensar desse jeito, não dá para resolver, porque ó, poltrona 1, se fosse pensar dessa forma, a poltrona 1 pode ser ocupada por qualquer um dos 3. Depois a poltrona 2, pelo um dos dois, porque um já vai ter sentado na poltrona 1 e aqui um. E essas daqui, ó, faltam. Então por isso que esse não é o caminho, tá? Como já havia dito, a análise combinatória, esses problemas, é basicamente multiplicação que você faz, né? É só fazer multiplicação. A questão é o seguinte, nesse tipo de problema, né, de análise combinatória, é a interpretação de texto, né? Você conseguir interpretar a situação para colocar isso na forma de cálculo, né? Então esse é o maior desafio. Então tá aí, 60, né? Essa é a primeira. Depois é o número 2, ó. Número 2. Num encarte de jornal, um supermercado oferece 10 produtos em promoção. Então essas folhinhas, né, esses folhetos de supermercado que eles jogam nas casas e tal. Se o indivíduo resolve comprar apenas 4 quaisquer desses produtos, então olha só, desses 10 possíveis ó, que tem, ele vai comprar 4 qualquer. Quantas são as suas opções, né? Então tem lá o folheto, né? Então tem lá o folheto com as opções. Tem o produto A, o produto B, o C, o D, o E, o F, o G, H, I e J. Então tem 10 produtos, ó. E desses 10, o indivíduo ele vai escolher 4. Nesse tipo de problema onde ele está escolhendo, né, são problemas de arrumação, você tem aquela perguntinha que você faz, né? Importa a ordem? Ou seja, ele vai escolher 4. Vamos supor que ele escolha esses 4 aqui, ó. Vamos supor que ele escolha esses 4 aqui. Então ele vai lá no supermercado, ele vai passar nos corredores e pegar o produto A, o produto B, o C e o D. E vai passar no caixa do supermercado para pagar, né? Agora vamos supor que ele faça o seguinte, ó, ao invés dele começar pegando o A, ele comece pegando o C, depois ele pega o B, aí depois ele vai lá e pega o A, depois ele pega o D e leva isso daqui embora para casa dentro da sacola, né? Ou outra possibilidade é ele começa escolhendo o D, depois ele escolhe o C, depois ele escolhe o B, depois ele escolhe o A. Outra possibilidade, ó, e todos esses 4 aqui estão dentro da sacola dele. Ó. Então você perceba que não importa a ordem que ele escolha, os 4 produtos sempre serão a mesma escolha, né? Os 4 vão estar ali dentro da sacola, vão ser a compra dele. Isso é um problema de combinatória, porque a ordem não importa. A ordem aqui não importa. Então a ordem não importa, porque se você mudar
a ordem de escolha, né? Aqui eu peguei um exemplo desses 4, né? Pode ser qualquer outros 4 aqui. Se você mudar a ordem desses 4 escolhidos aqui, o resultado final não vai mudar, vai ser o mesmo, né? Então isso daqui é uma combinação. Uma combinação. Você tem 10 elementos, que são os 10 produtos, e você vai ter que escolher 4. Então a combinação de 10, 4 a 4. Lembrando lá como fórmula da combinação. A combinação de n elementos tomados P a P é n fatorial dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial. Essa é a fórmula, né, da combinação. Então vamos aplicar essa fórmula nesse problema. Vai ficar 10 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 10 menos 4 fatorial. Esse 10 menos 4 aqui embaixo vai dar 6 fatorial, né? Então eu vou diminuir o 10 até chegar no 6. Ó. Então 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Então eu faço aplico essa propriedade da combinação. Para eu poder, essa propriedade dos fatoriais, né, para eu poder simplificar aqui o C6 com esse. Em cima sobra 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Embaixo sobra o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora veja bem, ó, esse 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 2 dá 8. E dá para eu simplificar. Isso aqui, ó, 4 vezes 2 dá 8. Então esse 8 dá para simplificar com esse de cima. E embaixo sobrou 3 vezes 1, que dá 3. Esse 3 vezes 1, que dá 3, dá para eu simplificar com 9 de cima. Então 9 dividido por 3 sobra 3. Ficando então em cima 10 vezes 3 vezes 7. Lembrando que esse 8 aqui ele sumiu, né? Que foi cortado com o 8 de baixo, que é o 4 vezes 2. Esse 3 é referente ao 9 dividido por 3 aqui, ó, que dá 3. O 7 já estava aqui, o 10 também. E embaixo, só um, né, que sobrou aqui. O resto foi tudo simplificado. Então em cima sobrou 10 vezes 3, que dá 30. 30 vezes 7, que dá 210. 210 dividido por 1 dá 210. Então tem 210 maneiras, portanto, há 210 opções de compra desses 4 produtos, dentre 10 disponíveis no folheto, né? Então essa é a opção aí.
Número 3. Número 3. No final do ano, houve uma confraternização entre amigos de uma mesma turma do ensino médio. Na despedida, cada um cumprimentou todos os outros apenas uma vez, com um simples aperto de mão. Sabe-se que houve um total de 276 apertos de mão. Quantas pessoas havia na confraternização? Esse problema é um problema clássico de análise combinatória, né? O problema dos comprimentos, né, de mão. Que é o seguinte, ó, a gente resolveu um problema desse. Então existem duas formas de aparecer esse problema. Uma é ele dá o número de pessoas e pergunta quantos apertos de mão aconteceu, e a outra ele dá o número total de apertos de mão e pergunta quantas pessoas tinham, né? Então é tipo um problema que aparece sempre de uma forma ou o seu contrário, né? Então aqui é o seguinte, ó. Imagina você tem duas pessoas. Essas duas pessoas, aqui você tem duas pessoas. E elas vão se cumprimentar, né? Então aqui é a pessoa A e a pessoa B. Pessoa A cumprimentar a pessoa B já é um cumprimento. A pessoa B cumprimentar a pessoa A é o mesmo cumprimento, ela está cumprimentando a mesma pessoa, né? Então não é outro cumprimento, não é o mesmo cumprimento, né? Aí você está cumprimentando você está se despedindo do pessoal. Se você vai e se despede de uma pessoa, logicamente já é a despedida, né? A pessoa não vai lá cumprimentar você como uma nova despedida, né? A despedida já aconteceu, né? Pode raciocinar dessa forma. Então isso daqui, ó, A cumprimentar B ou B cumprimentar A, tanto faz, tá? Tanto faz. O que isso significa? Significa que a ordem de cumprimento ela não importa. Então a ordem de você das pessoas se cumprimentarem não importa, né? Pode ser uma cumprimentar a outra ou a outra cumprimentar uma, né? Tanto faz, isso daqui é o quê? Quando tanto faz a ordem não importa. Combinação. Então uma combinação. Combinação de quantos elementos? Não sei. Eu vou chamar de N. Então N é o número de pessoas. Que é o que eu quero descobrir. Quantas pessoas se cumprimentaram? 2 a 2, né? Porque são duas pessoas dando a mão. Então, por isso que é 2 aqui. Então você tem um conjunto de pessoas de duas em duas se cumprimentando, né? Dando apertos de mão. Bom, você sabe que o resultado dessa combinação, lá no final, dá 276. Ó, isso daqui é a informação do problema. Tá aqui, ó. E agora é só você aplicar a fórmula, né, das combinações. Fórmula da combinação, que é essa aqui embaixo. A combinação de n tomado P a P, n fatorial, dividido por P fatorial, vezes n menos P fatorial. Essa questão aqui bastante gente errou, tá? Olha só como que resolve. Eu vou desenvolver esse membro, né? Então vai ficar assim, ó. Então vai ficar assim. N fatorial, que é esse n, eu não sei quanto é, dividido por 2 fatorial, que seria o p, né? Vezes n menos 2 fatorial. Tudo isso
é igual a 276. E agora eu vou pegar esse número n fatorial aqui em cima, ó, e vou diminuir ele até chegar no n menos 2, né? Ficando assim. N vezes n menos 1 vezes n menos 2. Cheguei no número de baixo, que é o n menos 2, para eu poder cortar, né? Simplificar. Ó, esse com esse. Aqui tem o fatorial. Sobrou o quê? Em cima. N vezes n menos 1, que eu já vou multiplicar aqui, ó. Opa, isso daqui é igual a 276, estava esquecendo aqui. Dando sequência, ó. Então em cima lá ficou n ao quadrado menos n, que é isso aqui, ó. N menos n, n vezes n dá n ao quadrado, e n vezes menos 1 dá menos 1n, igual a 2 vezes 276. Esse 2 aqui, ó, é esse 2 fatorial. 2 fatorial é 2, que eu passei multiplicando aqui o 276. 2 vezes 276 dá 500. 76. 2 vezes 76, 152. Mais 400, 2 vezes 200, 400, 552. Agora eu vou passar o 552 para o primeiro membro. E fica igual a zero. Essa expressão que resultou, uma equação, é uma equação de segundo grau, que a gente tem que calcular o delta, né, o discriminante, depois as duas raízes, né, que é a 1 e a 2. O delta é igual a b ao quadrado, o b aqui vale menos 1, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 552. Então, delta é igual a menos 1 ao quadrado, é menos 1 vezes menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Menos com menos, né? Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 552. O menos com menos dá mais. E 4 vezes 552 dá 2.208. 2.208 mais 1 dá 2.209. Dá 2.209. A segunda parte da do cálculo, né? Que eu vou fazer aqui do lado, vai ficar n igual a menos b e o b é menos 1, então vai ficar menos menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 2.209 dividido por 2 vezes o a, que é 1. Esse menos com menos fica mais. Raiz quadrada de 2.209 é 47 dividido por 2. Então aqui nós temos duas raízes, n1, que é
1 mais 47 dividido por 2 vai dar 48 dividido por 2, 24. E o N2, que é a outra raiz, é 1 menos 47 dividido por 2. Vai dar menos 46 dividido por 2, que é igual a menos 26. Como a gente está trabalhando com número de pessoas, e número de pessoas é um número inteiro, né? Positivo, então o negativo aqui ele não entra. Esse resultado aqui não entra, porque ele é negativo. Qual que é a resposta? A resposta é, tem 24 pessoas, então o N é igual a 24. Então se você for num lugar onde tenha 24 pessoas e no final todas essas 24 pessoas se cumprimentam umas às outras com um aperto de mão, vai ter um total de 276 apertos de mão. Então aqui o N, né, que é o número de pessoas, 26 não, 24. Então tem 24 pessoas na confraternização aí na festa. Número 4. No cardápio de um restaurante são oferecidos 4 tipos de carne. Olha só. Tem 4 tipos de carne. 3 tipos de salada. Distinta, né? Salada diferente. E 2 tipos de massa. 2 tipos de massa. E 5 tipos de bebida. Aí tem lá, uma pessoa deseja comer uma carne, uma salada, um tipo de massa e tomar uma bebida. Qual que é o número total de pedido que ela pode fazer, né? Esse aqui é um probleminha clássico de contagem, bem facinho. Que você vai fazer o quê? Os espacinhos, ó. Um espacinho para carne. Você vai fazer um espacinho para salada. Um espacinho para massa. E um espacinho para bebida. Ela vai escolher um de cada. Então ela vai escolher a carne. Quantas carnes ela tem como opção, né? Quantos tipos? Tem 4. Tá circulado em azul lá em cima, né? Depois salada, que tá selecionado em verde lá. 3. Depois massa, que está em amarelo, laranja. Tem 2. E bebida, que está em vermelho, tem 5. É só multiplicar tudo isso. 4 vezes 3. 4 vezes 3. Dá 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 5, 120. Então, portanto, a pessoa pode fazer 120 pedidos diferentes, né?
e essa é 4. Essa daí é bem facinho, né? Dá para fazer de cabeça. Só multiplicar todas as possibilidades aí de cada item. Número 5. O total de números pares com 4 algarismos distintos, que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9 é. Então, quantos números pares estão aqui, ó, de 4 algarismos? Então, se a gente vai fazer aqui, ó, 4 espacinhos, né, um para cada posição do algarismo no número. Então, aqui nós temos a unidade de milhar. Aqui nós temos a casa da centena, casa das dezenas e aqui a casa das unidades. Bom, tem restrição esse problema? Tem, ó. A restrição é o seguinte: só pode ser número par. Esse problema aqui foi o que mais erraram. Foi o que mais erraram pelo seguinte, né? Porque esse problema, se você for procurar ele na internet, vai dar uma resposta, né? E o que eu fiz? Eu mudei aqui as opções. Então a maioria de quem respondeu de forma errada, que foi a resposta do problema original, né? Esse problema aqui é um problema de uma determinada faculdade que eu não me lembro, esqueci até de colocar o nome aqui. Então eu mudei, né? Aqui os algarismos, as opções. Então quem procurou na internet, né? Se alguém fez isso, não se atentou a ler o problema inteiro, né? A prestar atenção nesses detalhes aí. Mas enfim. Bom, a restrição aqui tem que ser par. Para ser par, ó, esse último algarismo ele deve ser ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Só que veja bem, aqui nesse problema não temos o 0 como opção, não temos o 4 e não temos o 8. Das opções aqui, ó, só temos o 2 e o 6. Então nós temos duas possibilidades para colocar aqui. Então a gente começa por essa restrição. E olha só, tem que ser algarismo distinto, né? Então não pode repetir. Se você usa ele numa posição, você não pode usar ele de novo na outra posição. Então desses, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desses 7 algarismos, um deles, ou 2 ou 6, você vai escolher para colocar aqui na casa das unidades, né? Porque tem que ser par. Vamos supor que tenha sido 2. Bom, você fez a restrição. Aí você vem aqui ó, na casa dos milhares, quantas opções sobraram, né, para você colocar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aí você vai escolher uma, vai sobrar 5 para a casa das centenas e depois 4 para a casa das dezenas. Só multiplicar. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4 dá 120. 120 vezes 2, 240 números, tá? De 4 algarismos, onde esses números que podem ser formados são números pares. Então 240. O exercício número 6, questão número 6. Quantos anagramas da palavra prova começam com a letra V? Então, uma questão simples de anagrama. A palavra prova tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. A palavra prova. E tem uma condição. Tem que começar, ó, com a letra V. Então, esse primeiro espaço aqui, ó, só pode ser a letra V. Só pode ser o V. Então, quantas possibilidades a gente tem? Só uma. Só pode ser a letra V. Bom, da palavra prova,
Está aqui a palavra prova. A letra V, ela já tem que ficar fixa lá na primeira posição. Então a gente já exclui essa possibilidade. Para a segunda posição, pode ser qualquer uma dessas 4 letras. Ó. Pode ser a letra P, pode ser a letra R, pode ser a letra O, pode ser a letra O ou pode ser a letra A. Então nós temos 4 opções de letras. Dentre essas 4 letras, a gente vai escolher uma, vai sobrar 3 para colocar aqui, depois aqui 2, depois aqui 1. Só multiplicar tudo. 1 vezes 4 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24 e 24 vezes 1 dá 24. Então, existem 24 anagramas que começam com a letra V. Poderia também, né, fazer isso daqui, né? 1 vezes 4 fatorial, que nada mais é do que 1 vezes a permutação de 4 letras que você está trocando, né? Esse 1 ele é referente à letra V, que é a primeira, e o 4 fatorial, que é a permutação de 4, é referente à troca de posições das outras 4 letras que sobraram. Exercício 7. Um grupo de 7 pessoas precisará formar uma fila indiana. Um atrás do outro, né? Fila indiana é a fila de banco, fila normal, né? Para poderem ser atendidas em uma padaria. Quantas filas são possíveis de serem formadas? Um, dois, três, 4, 5, 6, 7. Bom, primeira posição da fila. Qualquer uma das 7 pessoas pode ficar. Depois, sobram 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso daqui nada mais é do que 7 fatorial, que nada mais é a permutação de 7 elementos, né? Você trocar de posição 7 objetos, 7 elementos, no caso aqui 7 pessoas. O 7 fatorial, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O 7 fatorial dá 5.040. Então tem 5.040 possibilidades de fila, né? Com 7 pessoas. 8. Essa 8 aqui a gente resolveu um problema praticamente o mesmo, né? Só mudava o número ali, ao invés de ser 6 era 24, eu acho. Então o valor de n na expressão log de n fatorial igual a 6 é. Então veja bem, ó. Aqui você tem um fatorial. Aí você faz a seguinte pergunta, ó. Que número que você faz ele fatorial que dá igual a 6? Aí você pode fazer assim, ó. Lembra que o fatorial, você parte do número e vai diminuindo de 1 em 1 até chegar no 1, né? Então, se fosse 1 fatorial, não seria, tem que dar 6. 2 fatorial é 2 vezes 1, dá 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, isso aqui, ó, para dar 6, significa que esse log de n que está dentro do parênteses, ó, tem que ser 3. Ó. Por quê? Porque daí ficaria 3 fatorial igual a 6. Então você substitui. O log de n tem que ser igual a 3. Lembrando que aqui, quando não aparece nada na base do logaritmo, a base é base decimal, base 10, né? Olha só. Aplicando a propriedade dos logs,
pega a base, eleva ao logaritmo e iguala ao logaritmando, ficando assim. 10 elevado a 3 igual a n. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, o n é igual a 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Então o n é igual a 1000. Então, um probleminha de log. Bastante gente acertou esse problema aqui. Sinal que estava esperto, né? Lembrou da aula. 9. Resolvendo a divisão 100 fatorial dividido por 99 fatorial, temos como resultado, então é isso aqui, 100 fatorial dividido por 99 fatorial. Claro que a ideia não é fazer isso daqui, né? 100 vezes 99 vezes 98 vezes 97 vezes 96 até chegar lá no 1 e depois multiplicar isso daqui tudo. Esse número 100 fatorial é um número gigantesco, né? Se você for fazer na calculadora, tem que ser uma calculadora com um visor bem grande, porque muitas das calculadoras dá até erro você fazer esse cálculo aqui, nem cabe o número de tão grande que ele é. Mesma coisa com 99 fatorial lá embaixo. A ideia não é você fazer um a um aqui até chegar lá no 3 vezes 2 vezes 1. A ideia é você usar o raciocínio de simplificar. Então você poderia até, a partir daqui que eu já escrevi, ó, você simplificar, olha só. Fica esse 99 com esse 99 corta, esse 98 com esse também, 97 com 97, 96 com 96 e assim por diante. 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1. E vai sobrar só o que? Vai sobrar só isso aqui, ó. Só o 100. Então essa é uma maneira. A outra maneira é aplicar a propriedade dos fatoriais, que é essa daqui. O n fatorial pode ser escrito como n vezes n menos 1 fatorial, que é diminuir, né, uma unidade. Então, usando essa propriedade, né, fica desse jeito, ó, 100 fatorial dividido por 99 fatorial. Então, eu vou diminuir o 100, que é o maior, até chegar no menor, ó, que é o 99. Então, eu diminuo, ó, n menos 1 aqui, ó, e simplifico. Eu corto, né, esse 99 com esse e sobra só o 100. Então, tá aí, 100. Bem fácil esse problema também. Muitos poucos erraram, né, essa questão. E a última, né, a 10. A 10, temos 5 homens e 11 mulheres. De quantas formas podemos formar uma comissão? Comissão é o quê? Comissão é grupo, né? Você pegar e formar um grupo. E 3 pessoas, de modo que haja 2 homens e uma mulher na mesma comissão. Então olha só o que a gente tem que ficar atento nesse enunciado, ó. E. O E significa o quê? Multiplicação. Então nós temos aqui 5 homens e 6 mulheres. Dos 5 homens, a gente vai ter que escolher 2, né? Então tem lá os homens A, B, C, D, E, 5 homens. Eu vou escolher 2. Vamos supor que eu escolho o B e o C. Escolher B e C ou C e B
tanto faz, é a mesma coisa, né? Então a ordem aqui de escolha não importa. Logo a gente tem uma combinação. E a gente vai escolher uma mulher entre 6 mulheres disponíveis. Então a gente vai fazer 2 cálculos, 2 combinações e depois fazer o que? Multiplicar os resultados. Dá para fazer tudo de uma vez só, dá para fazer separado e depois juntar. Fica a critério de cada um, né, resolver esse tipo de problema. Eu gosto de fazer tudo de uma vez só, né? Mas aqui eu vou fazer separado, né? Resolver separado para ficar melhor de entender, né? Então, homens. Então eu vou fazer uma combinação, eu vou combinar. Eu tenho 5 homens, eu tenho que escolher 2. Então a combinação é 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 menos 2 fatorial. Esse 5 menos 2 embaixo dá o 3 fatorial, ó, que é o que eu vou diminuir aqui em cima o 5 até chegar nesse 3, né? Então aqui dá 3, para poder simplificar. Então em cima sobrou 5 vezes 4, embaixo sobrou 2 vezes 1, 5 vezes 4 é 20, 2 vezes 1 é 2, 20 dividido por 2, 10. Então o que significa esse 10? Significa que se você tiver 5 pessoas e você tem que escolher 2 dessas 5 pessoas para formar uma dupla ali, né? Existem 10 maneiras de você escolher. Beleza, né? Então tá aqui, ó. Agora, mulheres. Fazer uma combinação. Você tem 6 mulheres e você vai escolher quantas? Só uma. 6 mulheres e você vai escolher uma só. Então 6 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 6 menos 1 fatorial. Esse 6 menos 1 dá 5. Então aqui em cima eu já vou diminuir até chegar nesse 5, para poder simplificar. E simplificamos, cortamos, né? Em cima sobrou 6, que é 6. Embaixo 1 fatorial, que é 1. Então nós temos 6 grupos de uma mulher, né? Então você tem 6 pessoas e você vai escolher uma pessoa para formar um grupo de uma pessoa. Pode ser qualquer uma das 6, né? Olha só os resultados, né? 10 e 6. Então tá aqui, ó, 10 e 6. E olha só, pode ser, tem que ser, tem, né? Tem que ser do homem e das mulheres, ou seja, 10 e vezes mulheres, é 6. 10 vezes 6, 60 comissões. Tá? Então tá aí, 60 comissões. E acabou, gente. Então são essas 10 questões da prova, cada uma avalia 1. Né? As questões foram de nível fácil e médio, né? Não teve nenhuma difícil. O pessoal foi bem, né? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que eu acho que passaram, uma pessoa fez e passou o gabarito no grupo para outras, e aí foi uma chuva de questões erradas, né? As mesmas questões, suponho eu que tenha sido isso. Mas enfim, teve bastante adesão para fazer a prova, praticamente quase 100% da turma, de todos os alunos fizeram essa prova. Então estão de parabéns pela responsabilidade de vocês aí em fazer, tá? E por fim tá aí, ó, as notas, né, do terceiro bimestre vai ser a nota da prova, essa prova que foi dia 28, né, que segunda-feira retrasada, e as atividades, ó.
Então foram 6 atividades. Ó. Teve a AP, que eu contei como atividade. Aí teve a atividade 1, que foi dia 31 de julho. Atividade 2, que foi dia 4 de setembro. Atividade 3, que foi dia 11 de setembro. Atividade 4, que foi dia 15. Atividade 5, que foi dia 23. Então teve 6 atividades. Cada uma delas valia de 0 a 10. Né? Então daí eu fiz uma média de todas essas atividades e coloquei tudo aqui, ó, para tirar a média, né? Então a média é a nota da prova dividido por 2 mais a média das atividades dividido por 2. Então vamos supor que você tenha tirado 8 na prova, né? Então você tirou 8 na prova, por exemplo, e você fez lá algumas atividades, outras não. Você ficou com 6, é a média das atividades. Então a nota da prova, 8 dividido por 2, mais a média das atividades, 6 dividido por 2. Então 8 dividido por 2 dá 4, mais 3, sua média é 7. Tá? Então é isso daí, pessoal. Amanhã, na nossa próxima aula, a gente continua o nosso estudo online aqui. Então um forte abraço e obrigado por assistir. Até mais.